Bom, pessoal, vamos seguir. A gente tem algumas coisinhas aí para fazer, né? Para fazer esse app Compass praticamente funcionar aqui. Tá? Então, eu vou ter um método main. Eu vou implementar esse método main. Deixa eu ver se eu vou precisar. Basicamente, a gente não vai precisar de um método porque a gente já tem uma classe auxiliar. Então vamos lá. Tá, deixa eu criar aqui byte. Tá, eu vou dividir essa aula em duas, pessoal, porque fica muito grande, tá? Buffer igual a new. Tá, byte e o 24. Ok. Agora aqui eu vou fazer file output string. File out. Vou colocar aqui file f. Vou colocar f s igual a new. Output string. Dentro eu vou colocar um arquivo. Então vou colocar aqui meu arquivo .zip, tá? Beleza. Agora ele pede para a gente tratar as exceções. Eu não vou tratar como sempre. Vou colocar aqui agora zip output string, ok? zos igual a new zip output string. E aqui a gente recebe o false, ok? Tá, beleza. Vou colocar aqui zip entry z. Pessoal, vou dar um pause aqui rapidinho só porque está chegando gente e vai ter barulho aqui e vai atrapalhar. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, o perigo iminente já passou, né? Alguém entrar e atrapalhar minhas videoaulas. Mas beleza, né? Como a gente não tem estúdio e também não precisa, né, de estúdio para fazer certas coisas. Né? Então aqui eu vou colocar. Quem que vai receber aqui? Eu vou adicionar um arquivo que vai ser o temp.txt, tá? Só que aí se a gente tiver problema com esse arquivo, eu apago ele, tá? Que a gente vai adicionar esse arquivo pro zip, tá? Então o Java ele tem o zip output string, que seria para manipular arquivos ou executar funções e manipular arquivos zipados, tá? Do tipo zip. Eu coloquei compass, né? Mas aí depois a gente refatora o nome, não tem problema, tá? Não tem problema. Deixa eu ver. Zos, não, Zos, ponto. A gente colocar put, colocar essa funçãozinha aqui, next entry, tá? E aí a gente coloca dentro dele, coloca o Zé. Vamos colocar o Zé dentro do, vamos compactar o Zé. Agora a gente chama um file output string, tá? E tem uma variável do tipo, uma variável chamada new file output string, tá? E aí
a gente forma novamente, tá? Se tiver problema aqui também, novamente eu vou txt. Novamente eu vou dar um jeitinho aí de arrumar. Tá? Isso aqui vai ter que ser na unha mesmo. Len. Depois eu vou fazer um while, tá? Para percorrer. Aliás, para escrever, né? Então eu vou fazer assim. Aqui dentro eu coloco o len e falo que ele recebe in ponto. Read, tá? E vamos colocar aqui o buffer, tá? O read buffer, tá? Enquanto ele for maior que 0. Deixa eu ver, pessoal. Teste do in. Deixa eu ver se eu coloquei o in no lugar certo. Não, tá no lugar certo, beleza. Tá. Aqui não é output, tá? Aqui é input também. E aqui também é input, pessoal. Então, eu errei aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer file input string, tá? Aqui tá errado. Agora sim, tá? Pronto. Agora no nosso while, a variável os, a gente vai fazer o seguinte com ela. A gente vai escrever write o buffer, tá? 0 e o length. Só isso. Pessoal, vou atender o celular aqui, tá? Você nem vai sentir esse pause. Bom, pessoal, como eu disse, você não ia nem sentir, né, aqui o meu pause. Mas eu senti, né? Porque estou fazendo uma coisa e acabo com a cabeça em outra. Então vamos lá. Então a gente fez fizemos esse while aqui, tá? Basicamente para percorrer o que? Vamos entender o que a gente fez aqui. A gente, no file output stream, tá? De saída, eu quero criar um arquivo com o nome de meu arquivo.zip, tá? E no zip output stream, tá? Eu recebo essa variável false para fazer a saída, tá? Então tudo que é out, né, a gente sabe que é saída. Tudo que é input é entrada, ok? Então beleza. Então legal. A partir desse momento, então eu tenho uma saída, um arquivo de eu estou gerando um arquivo de saída, instanciei ele aqui na variável, estou recebendo um nome aqui como atributo, isso aqui já cai como nome, tá? E para fazer essa saída de zip, o zip output string, tá? E recebe a variável aqui, tá? E aí formaliza o meu arquivo zip. Depois, a entrada, o processo de entrada, tá? O objeto que faz o processo de entrada é o zip entry, tá? Então, na entrada de um arquivo zip, cria uma variável chamada ze, tá? Igual a new zip entry, que vai receber esse nome aqui. Então, esse arquivo aqui, txt, deve estar dentro do meu arquivo zip, ok? Depois, eu coloco next entry, tá? Que seria uma função, essa put next entry, seria a própria função para executar basicamente esse método de entrada, tá? Isso aqui não é um método, tá, pessoal? Eu tô falando de método, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é um método, tá? De entrada para esse cara aqui, tá? Para esse cara aqui poder ser executado, passando como parâmetro ele mesmo, tá? Que contém esse nome, tá? Então, a entrada desse arquivo, que no caso a gente instancia para esse arquivo aqui. Só que esse processo acontece aonde? Aqui, tá? Basicamente aqui. A variável in, cadê a buffer? Buffer, tá. Fazer em relação para retrabalhar os bytes, né?
e aqui eu tenho um while que percorre, tá? Agora eu me perdi um pouco, mas tudo bem. A gente repassa. Então, na entrada, falando qual vai ser a entrada, a gente criou uma variável in e recebe esse atributo aqui, né, desse arquivo relacionado a esse arquivo, então file de arquivo input stream. Tendo essa variável aqui, eu seto ela, eu falo que eu vou ler os bytes dela, tá, enquanto for maior que 0. Tá? Não existindo, ele não executa o processo do while. Tá? Vou colocar na variável length, né? E aqui aquela própria variável que eu criei do zip output stream é que agora passa a receber, né? Passa a escrever dentro dela com esse método write aqui, tá? Os bytes, né? Um parâmetro 0 e o length que representa, né? Enquanto estiver lendo os bytes e for maior que 0, tá? Então é meio complexo assim, por isso que em alguns exemplos eu paro menos para explicar, entendeu? Porque senão, né, também a gente perde um tempasso, entendeu? Só explicando aqui o processo. Tá? Mas espero que você tenha entendido, acho que você entendeu sim. Agora a gente vai fazer, né? Vai finalizar. Vamos fechar alguns objetos aqui, pessoal. Vou colocar aqui fora do while, lógico. Eu vou colocar in.close. Depois eu vou colocar zos ponto close entry, tá? Para finalizar o processo depois que entrar o arquivo para dentro do meu novo arquivo zip que eu estou gerando, tá? E depois eu vou fechar a própria variável zos, tá? Esse método close entry aqui é só para parar o processo depois que ele entrar. E depois, né, passando por tudo aqui, eu faço sysout para feito. Tá? Então a gente fez praticamente um compactador de arquivo. Feito. Então vamos lá, vamos executar. Feito, foi feito. Vou dar um refresh aqui. Lógico que a gente vai fazer alguns testes. Aqui é o meu arquivo zip. Se eu entrar dentro dele, eu tenho o temp. E o temp tem exatamente, né, tem exatamente o que tinha dentro do temp mesmo. Tá? Então ele realmente compactou. Se eu quisesse compactar outros arquivos aqui, né, era só instanciar. Tá? Bom, é isso. Tá? Não tem muito segredo, né, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer um outro exemplo mais específico, tá? Com a saída mais abrangente. A gente vai adicionar mais outros arquivos, mais outros diretórios. E aí a gente, só para matar, assim, só para ter certeza que a gente tem o controle de Java.io em relação à manipulação de arquivos até dos tipos zipados, tá? Então a gente vai aprender a compactar, a descompactar. Vamos ver outras funções também em relação a isso, envolvendo arquivos zipados, serialização, tá? Beleza, tá? Depois disso eu vou passar 3 exercícios que era para eu ter passado no começo em relação à data, mas eu pulei porque eu achei assim muito sacal, muito simples, né? Mas precisa ter, tá, né? Não adianta, a gente precisa ter. Tá? Não que seja interessante você parar daqui e encerrar o curso por aqui. Tá? Não, você tem que continuar e ir até a última aula para falar assim, olha, eu fiz todas as aulas, o dia que você bater de frente com um código que tem isso aqui, tudo isso aqui que a gente viu, entendeu? Você vai tirar de letra, tá? Você vai saber do que se trata cada assunto desse aqui, né? E na necessidade na necessidade de manipular arquivos, né? Tranquilo também. Então, não sei o que eu fiz aqui. Bom, enfim, beleza. Tá. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.